Mas eu não queria deixar a coisa da segurança pública perdida. A gente pode depois falar disso em seguida. Não, o que eu ia trazer, acho que, espero que vocês estejam me ouvindo bem agora, apesar que de vez em quando a gente fala umas besteiras, então é melhor não ouvir. Não, mas assim, para quem tá conseguindo me entender agora, eu acho que o que eu queria trazer, o ponto daquela hora, era sobre... embora a experiência democrática seja muito recente no mundo todo, o que a gente chama de inclusão na democracia ainda seja algo em discussão, né? Várias pessoas, corpos, enfim, não participam da política como a gente acharia razoável. Apesar disso, o que a gente tem de 88 para cá é de inclusão em termos de políticas públicas. Então a gente teve expansão do sistema de saúde, expansão do sistema de proteção social como um todo, expansão da franquia de direitos, do acesso à educação, inclusive do transporte em vários lugares, embora isso ainda seja um problema. Mas me parece que o grande calcanhar de Aquiles da nova república é a segurança pública. Que obviamente está atrelada com uma série de outras questões, como o uso do espaço nas cidades brasileiras, urbanização, saneamento básico. Tem uma questão do espaço e da segurança pública que eu acho que está muito mal resolvida e que, óbvio, é herança também da urbanização maluca que a gente viveu no Brasil nas décadas de 70 e 80, né? Nos grandes centros, São Paulo e Rio sofreram demais com isso, outras cidades também, enfim. Mas me parece que o grande ponto aqui é que, como um todo, o sistema não deu conta, inclusive políticos de direita. Né? Políticos de esquerda e políticos de direita tiveram dificuldades. Aqui acho que tem uma dificuldade que ela é sistêmica mesmo, que se a gente não resolver pode ser o grande calcanhar de Aquiles da nossa democracia, por assim dizer. Né? Porque quando você tenta uma alternativa mais autoritária, quando Tarcísio falha aqui em São Paulo e é desaprovado pela população, quando os governos sucessivos de esquerda falham na Bahia, polícia baiana, a polícia que mais mata no mundo, provavelmente. Né? Os dados que saíram hoje são alarmantes. Né? Então, assim, faltam alternativas para resolver esse problema à esquerda e à direita. E aí a chance de você ter alguém fora desse sistema que se de fato seja entendido pela população como um salvador, me parece ser mais crível, mais concreta. Para as outras políticas públicas, eu acho que existe uma memória aqui e acolá, que é assimétrica, que é maior de algumas populações, de outras, em algumas regiões, em outras, de desenvolvimento econômico, distribuição de renda, de acesso a determinadas políticas públicas. Óbvio que isso não é o ideal, óbvio, temos uma série de problemas. Mas me parece que existe uma memória que também é recente ainda, e que ainda, de alguma maneira, traz também algum tipo de aliança da população, dessas pessoas, para com a democracia. Agora, do ponto de vista, o que a gente pode dizer assim, que existe evidência para a gente falar, é que o Brasil já ultrapassou um determinado nível de renda e que a gente não tem histórico no mundo de reversão democrática depois desse tipo de acesso a esse patamar de renda. Esperamos não ser o caso desviante. Eu desconfio que o Trump vai botar isso à prova antes. O Brasil tendo sobrevivido a 2022, a próxima prova disso está na Europa. Bom, e só uma coisa importante, desculpa, para eu esclarecer esse argumento, quando eu falo de democracia que não tem reversão democrática, é dentro desse princípio minimalista de democracia. Então não dá conta de responder o que a Marilis trouxe, né, com relação a direitos não atendidos, uma série de questões. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, até fazendo merchan meu agora, Marilis, nosso, né, do meio, no sábado a gente publicou uma reportagem na nossa edição de sábado, que é exclusiva para assinantes premium. Assine, é somente um dos produtos premium que a gente oferece, com o José Carlos Dias, que é o criminalista que defendeu mais de 500 perseguidos políticos na ditadura e que acabou de lançar uma biografia escrita pelo Ricardo Carvalho e pelo seu filho Otávio Dias. E isso despertou alguma reação de algumas pessoas que escreveram para nós, dos meus pais que viveram muito intensamente a ditadura, por exemplo, e que a ideia de segurança pública associada a um regime ditatorial
depende do lado, do lado da cerca que você tá, evidentemente, né? Então, e não tô nem só falando dos casos extremos de tortura nos porões, das prisões, das mortes, dos sequestros. Tô falando de andar na rua mesmo. Então, esse mesmo sentimento que eventualmente alguém sente ao andar na rua do Rio, vendo o exército, vendo alguma polícia ostensiva e se sentindo seguro. Nos anos de ditadura, um estudante em São Paulo, por exemplo, tinha medo só por ser estudante, não é nem porque não precisava estar com o livro do Marx na mochila, né? Era sujeito à revista, não podia ficar em grupinho conversando e tal. Então, assim, é relativo o que é segurança com também, certeza. né? Tem uma história, acho que da minha família, inclusive, sou, enfim, filho da classe média daqui de São Paulo, eu sou nascido em 87, então eu não peguei, obviamente, né? Mas quando a gente compara o que acontecia antes, a minha família era uma família conservadora, uma família protestante, enfim, né? Então tinha uma certa, inclusive, simpatia até uma parte da família tinha uma certa simpatia pelo regime. E meus avós moravam ali na Avenida Dom Pedro, aqui em São Paulo, que para quem não sabe, é uma região ali perto do Parque do Ipiranga, enfim, do Museu do Ipiranga e tal. E eles foram tirar umas fotos, meus tios eram muito fãs dos Beatles, e foram tirar uma foto como se estivessem cruzando ali a Avenida Dom Pedro fazer. Num dia em que não tinha ninguém na rua. E foram presos. Por tirar uma foto, filhos de uma família de classe média, de conservadora, enfim. Então foram presos assim, né? Foram detidos, né? Tiveram que dar explicação. Para averiguação. Exatamente. Se fossem pessoas de outra cor, de outra... Mas você vê, todos ficam ameaçados, né? Nesse tipo de situação. E mesmo hoje, em plena democracia, é isso que a gente está discutindo, né? Esse conceito de democracia fica relativizado dependendo do quanto você consegue usufruir dos direitos democráticos, né? Porque democracia não é só ir votar, embora ir votar seja um exercício fundamental da democracia e que no Brasil ele é amplamente disseminado, ainda bem, realmente as pessoas têm acesso ao direito ao voto e é por isso que a tentativa do golpe do Bolsonaro se inicia na sabotagem ao voto. Não se inicia com o plano de assassinar o presidente Lula, o vice e tal. Ela se inicia anos antes com a sabotagem do sistema eleitoral em si, com a confiabilidade no voto, que é o mecanismo democrático mais bem disseminado na nossa democracia tão jovem, né? Não é aleatório, né?